E se você só se envolvesse com alguém por um único motivo, ter filhos? Já parou para pensar no que realmente te atrai em outra pessoa? Será que o amor é mesmo uma escolha consciente? Uma conexão de almas? Ou será que tudo o que você acredita sobre o amor é só uma ilusão criada pela natureza? Essas perguntas podem incomodar, mas às vezes é no desconforto que a verdade aparece. O filósofo Arthur Schopenhauer não teve medo de cutucar essa ferida. Para ele, o amor nada mais é do que uma fachada, uma estratégia da biologia para manter a espécie viva. E se ele estiver certo? E se o amor não for um ideal que buscamos, mas uma armadilha biológica? Em vez de vermos o amor como a busca por realização mútua, Schopenhauer sugeriu que, no fundo, tudo o que desejamos, homens e mulheres, é essencialmente uma busca pela continuidade da espécie. Esse pensamento parece cruel, não é verdade? Mas ele disse sem rodeios, sem filtros, que os homens e as mulheres se atraem não por afinidades profundas, mas por impulsos biológicos. As escolhas que julgamos tão pessoais podem ser governadas por uma força impessoal, que nada tem a ver com a racionalidade ou com a bondade de um indivíduo. Para Schopenhauer, o amor não era uma troca de sentimentos genuínos, mas sim uma ilusão que nos permitia perpetuar nossa própria existência. Ele observou que os homens não se apaixonam pela alma de uma mulher, mas pelo seu corpo, pela capacidade biológica dela de gerar filhos saudáveis. E a mulher, por sua vez, não busca no homem a sinceridade ou a bondade, mas o poder, a estabilidade, a segurança que ela precisa para garantir a sobrevivência futura. E se tudo o que você pensava sobre amor fosse uma fantasia? Essa é a grande provocação de Schopenhauer. Ele não nega o amor, ele apenas revela o que está por trás dele. Um instinto cego e implacável, que usa a nossa consciência como disfarce para sua verdadeira missão: garantir que a vida continue, a qualquer custo. À primeira vista, isso pode parecer cruel, mas o filósofo não estava apontando para uma visão moral da natureza. Ele estava apenas dizendo o que via, e o que ele via não era reconfortante. A psicologia moderna tenta amenizar tudo isso. Fala em traumas de infância, padrões afetivos, inseguranças emocionais. Mas Schopenhauer foi além. Para ele, antes de qualquer explicação psicológica ou construção social, existe algo mais profundo, uma força cega e primitiva que ele chamou de vontade. Essa vontade não pede sua opinião, ela te move sem que você perceba. Você acha que escolhe, mas será que escolhe mesmo? Segundo Schopenhauer, essa vontade usa você como um instrumento. Você ama, deseja e se entrega, mas talvez não por você. Talvez tudo isso seja só a natureza usando a sua vida para cumprir um plano que já estava traçado antes mesmo de você nascer. E esse amor que você sente, será que é mesmo seu? Ou é só a vontade da natureza, disfarçada de sentimento, te guiando sem que você perceba? Quantas vezes você já viu um homem ser rejeitado, não por ser ruim, mas por não oferecer aquilo que, no fundo, a mulher nem sabia que precisava? Ele é bom e carinhoso, mas falta alguma coisa. Algo que a lógica não explica, mas que a natureza exige. Faltava ambição, presença, faltava aquela força invisível que faz ela se sentir segura, conectada, viva ao lado dele. E aqui vem a parte mais dura. Não é sobre quem ele é, mas sobre o que ele representa. Não importa o quanto ele a ama, importa o que ele simboliza, biologicamente, socialmente, instintivamente. Quando ele perde esse algo, perde também o brilho. A conexão quebra e a atração some, e ela se afasta, muitas vezes sem entender o porquê. Não se trata de frieza, mas de um cálculo biológico invisível, um cálculo que vai além dos sentimentos. O desejo feminino não é sobre quem o homem é, mas sobre o que ele simboliza. E o mais desconcertante, essa percepção pode mudar rapidamente. O homem que parecia irresistível hoje pode não significar nada amanhã. A posição que ele ocupa na estrutura instintiva da mulher se desloca, e com isso, o desejo se evapora.
Essa é a mecânica que Schopenhauer expõe. A mulher, para ele, não é essa figura romântica que busca um espelho emocional. Ela é uma estrategista invisível, que seleciona, testa e, quando necessário, abandona. Não por crueldade, mas pela necessidade de garantir a continuidade da vida. E é por isso que tantos homens se veem profundamente abalados por mulheres que, antes, pareciam intensas e apaixonadas, e que, de repente, desaparecem sem explicações. Eles ainda estão presos à ideia de que foram traídos ou enganados, mas não se deram conta de que o jogo já havia terminado para ela. A natureza já cumpriu seu papel, e o que parecia ser amor era apenas o cumprimento de uma necessidade biológica. O homem, ainda preso ao romantismo, ao ideal de que ser bom, justo e sincero é o suficiente, sofre porque não entende que o amor não é sobre quem ele é, mas sobre o que ele representa. Quando ele finalmente acorda dessa ilusão, percebe que sua busca por amor e aprovação sempre foi regida por algo muito maior e mais impessoal do que ele imaginava. Essa dor de acordar é sempre mais amarga quando o sonho era bonito demais para ser real. Mas essa dor também é libertadora, pois quando o homem compreende que o desejo dela não é pessoal, mas sim posicional, contextual e funcional, ele deixa de se perguntar por que ela me deixou e começa a perceber a verdadeira razão. Ela simplesmente já não o vê mais da mesma maneira. E essa compreensão, embora difícil de engolir, marca o fim da ilusão e o começo de uma nova fase, a fase em que o amor deixa de ser um encantamento e se torna uma escolha. Schopenhauer foi chamado de misógino, de desiludido, de amargo. Mas talvez ele tenha sido alguém que teve coragem de olhar para o desejo humano sem ilusões e perguntar: o que realmente está acontecendo aqui? Ele fez o que poucos têm coragem de fazer. Arrancou a fantasia que envolve as relações humanas e revelou a verdade nua e crua. Pois quando você entende que a mulher não é responsável por te dar sentido, você para de buscar esse sentido no reflexo dela. Você para de esperar que o amor te complemente, que ele te defina, e então, pela primeira vez, você começa a existir de fato, não como objeto do desejo dela, mas como alguém que já escolheu a si mesmo. E é nesse lugar, quando a ilusão se desfaz, que o verdadeiro amor pode surgir. Não mais uma necessidade, mas uma abundância. Não mais uma busca por aprovação, mas um reconhecimento mútuo, sem idealizações, sem biologia disfarçada de destino. Esse, talvez, seja o único tipo de amor que realmente vale a pena. Aquele que nasce somente quando a mentira acabou. Esse é o canal O Caminhante, um canal feito por pessoas comuns em busca da elevação da consciência do nosso ser. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e deixar seu comentário. Essa é a nossa moeda de troca. E aproveita para dar uma olhada em outros vídeos que estão aqui na tela. Um deles pode trazer exatamente aquilo que você está precisando ouvir hoje. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.